Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje fala sobre a problemática dos moradores de rua e dos usuários de drogas na cidade de São Vicente. E sobre esse assunto eu converso hoje com o Felipe da Silva Galvão, que é diretor da Média Complexidade. Tudo bem, Felipe? Bem-vindo. Obrigado, Roberto. Boa noite, tudo bem? Recentemente a gente teve aqui no ND o mesmo bate-papo falando sobre essa problemática na cidade de Santos. Eu gostaria agora de tratar esse problema na cidade de São Vicente. A gente tem hoje, pelo menos a impressão de que a quantidade de moradores de rua e de usuários de drogas tem aumentado bastante em vários pontos da cidade, não só de São Vicente, mas da região com uma forma geral. Você tem como explicar esse fenômeno? Primeira coisa que nós precisamos entender, né? A população em situação de rua ela é resultado de um outro problema maior. Então, cada vez mais que a questão nacional, o aumento do desemprego, a diminuição de ofertas de políticas públicas sociais, isso vai resultar num aumento da população em situação de rua. Então, nós conseguimos ver isso tanto aqui na Baixada Santista quanto nas outras capitais. Agora, Felipe, em São Vicente, quais são os locais de maior concentração de moradores de rua e usuários de drogas? São dois públicos totalmente distintos, né? A primeira coisa, da população em situação de rua, eles procuram ficar em locais de grande circulação, tanto como uma forma de proteção, quanto como uma forma de conseguir doações das pessoas. Então, você costuma presenciar bastante, ver bastante deles na questão da Orla da Praia, né? Que é um dos pontos turísticos da nossa cidade, e na região central. A população que faz o consumo abusivo de droga já é um público totalmente diferenciado. Então, eles buscam aquelas zonas de uso, que são zonas normalmente afastadas, onde não tem investimento público. Então, você vai costumar vê-los embaixo de viaduto, em situações mais abastadas. Agora, nessas situações, nesses pontos específicos, onde a gente sabe que são pontos de tráfico de drogas, Certo. que são pontos de usuários de drogas, qual que é a atitude do poder público? O que São Vicente tem feito em relação a esses pontos especificamente? Em São Vicente, nós temos uma força-tarefa municipal, né? Que é composta por diversas secretarias, segurança pública e Ministério Público. Então, essa força-tarefa, ela designa semanalmente algumas ações pontuais. Então, por exemplo, toda quarta-feira nós percorremos alguns pontos das cidades, identificados tanto pela gente da assistência quanto pelo pessoal da saúde, onde nós precisamos de uma intervenção das forças de segurança. Então, nós saímos em equipe, né? E a força de segurança faz a parte que compete a eles e a nossa parte nós podemos desenvolver de uma forma satisfatória. A gente pode, então, entender que esse é um trabalho multidisciplinar. Perfeito, perfeito. São mais de 10 entidades, né, de mais de 10 atores municipais atuando. Então, é uma ação totalmente planejada. Então, por exemplo, recentemente nós fizemos a desobstrução do canal do Dique dos Cachetas, que estava com muitas garagens, alguns comércios irregulares, e isso atrapalhava a questão da incursão da PM naquela região. E percebemos que tinha duas até moradias. Então, nós fomos junto com a Secretaria de Comércio, junto com a Polícia Militar e ofertamos, né? Fizemos a limpeza do canal, retiramos as pessoas que estavam lá, levamos para acolhimentos municipais e a polícia e a limpeza do canal mesmo, até da prefeitura, consegue poder fazer de uma forma mais satisfatória. Agora, já que a gente está falando que muitas ações e muitas secretarias são envolvidas, se a gente tivesse que responsabilizar alguém para resolver o problema dos usuários de droga e também a questão dos moradores de rua, de quem é a responsabilidade? Acho que a responsabilidade é da sociedade como um todo, né? Todos nós, enquanto sociedade, precisamos identificar nossa parcela de culpa nisso tudo. A questão do consumo abusivo de drogas, existe uma política nacional, né, de combate às drogas, né, através das questões dos CAPs, que a Secretaria de Saúde aqui desenvolve de uma forma muito boa. Temos o consultório de rua aqui no município, né, que é uma equipe da saúde multidisciplinar que percorre alguns pontos, junto com a assistência, ofertando aquele primeiro atendimento. Nós temos os CAPs aqui no município, que faz esse atendimento de porta aberta. Da questão da população em situação de rua, a Secretaria de Assistência tem um serviço de abordagem social. Essa abordagem percorre as ruas e oferta para essas pessoas acolhimento, atendimento psicológico, atendimento com assistente social, lá no Centro POP, que é o Centro Especializado de Atendimento às Pessoas em Situação de Rua. Quer dizer, todo esse caminho, esse percurso que é feito até a pessoa ser reabilitada, eu diria, existe uma equipe que é preparada, né? Perfeito. E isso tudo não dá para chegar, por exemplo, no morador de rua e falar, levanta daí, vamos lá no Centro Pop, por exemplo. Como é que é feita essa abordagem? O nosso trabalho ele é de formiguinha, né, que nós costumamos falar. Nós passamos constantemente. Então, tem pessoas que nós vamos abordar 30 vezes no mesmo dia. Então, através do convencimento, através da capacidade técnica da nossa equipe, nós conseguimos levar essas pessoas de uma forma voluntária
até o nosso equipamento. E lá ele vai ter acesso a banho, a troca de roupa, uma alimentação primária. E o resultado é muito satisfatório. O nosso índice de resgate das pessoas, ele é fenomenal, é fenomenal. Tem vaga para todo mundo? Tem, isso é uma outra questão que todo mundo acaba batendo, né? Se o município tem a capacidade de suportar, né, principalmente agora no inverno, essa demanda tão crescente. Primeiro ponto que a gente precisa entender, é sazonal esse aumento de população de rua aqui na região metropolitana. Somente aqui no inverno, o nosso número aumenta, porque o nosso inverno não é tão pesado que no inverno de São Paulo. Então, nós temos uma migração de pessoas aqui para a nossa região. Então, a maioria dos municípios, São Vicente não é diferente, tem um planejamento para essa época do ano. Então, nessa época do ano, nós dobramos as nossas vagas nos acolhimentos. Então, sim, temos vagas para todo mundo. Tem vaga, tem comida e tem vestuário. Tem vaga, tem comida, vestuário e um trabalho técnico especializado para a pessoa poder sair dessa condição que ela está. Agora, as pessoas, às vezes, né, se sensibilizam nessa situação, porque a gente vê, às vezes, criança, idosos pedindo dinheiro em semáforo, numa situação muito comovente. Ajudar uma pessoa dessa, na verdade, a gente pode estar atrapalhando? Totalmente. É uma campanha que os municípios já fazem há alguns anos, né? Não dê esmola. Cada vez que você faz isso, você está prorrogando a estadia dessa pessoa na rua. Por exemplo, a gente vê bastante grupos, né, que entregam comida à noite nas ruas, né? A pessoa faz a alimentação, só que ela não tem um banheiro para utilizar. Em São Vicente, nós já ofertamos para esses grupos utilizar o nosso próprio equipamento para fazer essa entrega da comida. Durante essa entrega, nós vamos com a equipe técnica tentar fazer o convencimento para a pessoa não voltar para a rua. E lá ela vai poder utilizar o banheiro, vai poder fazer uma refeição de forma digna. Quer dizer, o fato dela sair do local que ela está, que é um local cômodo, Isso. ter que se deslocar para conseguir o alimento, isso já faz ela pensar, de repente, em não Sim. voltar naquela situação. E dá um pouco de dignidade também, né? Para que ele possa fazer uma alimentação de uma forma respeitosa, não num banco de uma praça misturado com pombos. Tá ok. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu tenho um recado para você. Comprar, construir ou reformar um imóvel é o objetivo da maioria dos brasileiros. E o consórcio Ademilar é a melhor forma de conquistar este sonho. Ainda mais se você contar com a experiência e segurança da Ademilar, que foi a primeira empresa do Brasil a trabalhar com consórcio de imóveis e até hoje é a única que atua com exclusividade no segmento. Uma verdadeira especialista. Milhares de pessoas em todo o país conquistaram a casa própria com a ajuda dos planos acessíveis e flexíveis da Ademilar. E não para por aí. Você também pode planejar um futuro tranquilo a partir da chamada aposentadoria imobiliária Ademilar. Com ela, você aumenta o seu patrimônio, garante uma renda extra e vive muito mais sossegado. Invista com quem mais entende do assunto. Acesse ademilar.com.br, faça uma simulação e comece agora mesmo a conquistar seus objetivos. Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário, o investimento da sua vida. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a problemática envolvendo os moradores de rua e os usuários de drogas na cidade de São Vicente. E eu converso sobre esse assunto com Felipe da Silva Galvão, que é diretor da Média Complexidade. Felipe, a gente está falando sobre de quem que é a responsabilidade desse problema e é um problema que tem crescido nos últimos meses. Você estava falando da questão da sazonalidade também, né? Agora, na sua avaliação, esse problema que a gente tem vivido, que é um problema social, você acha que é um problema também de segurança pública ou de saúde? Todos os entes do poder público precisam entender a sua responsabilidade, né? A linha é muito tênue. A pessoa que está na rua, na sua maioria, ela faz o uso abusivo de drogas, então acaba entrando numa questão da saúde pública também e uma questão de segurança pública, porque a droga também chegou na mão dele de alguma forma. Então, todos os envolvidos precisam sentar e aplicar um plano de ação eficaz, né, para essa população. E em São Vicente vocês trabalham em conjunto? Em conjunto. Recentemente nós tivemos uma ação da Força Tarefa na área continental aqui do município, num imóvel abandonado, que até então, para nós, a informação que chegou era de que algumas pessoas que estavam em situação de rua haviam ocupado esse imóvel. Fomos em força-tarefa para lá. Chegando no imóvel, o cão da GCM, que é treinado, ele percebeu que havia drogas naquele local. Então foram apreendidos 2 quilos de drogas, num local que aparentemente a segurança pública não estava atuando. Mas graças a essa ação, né, conjunta da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal e da Secretaria de Assistência, nós conseguimos tirar das ruas 2 quilos de drogas. Quer dizer, um número expressivo, né? Um número totalmente expressivo na que rua. chamou totalmente o destaque para aqui para a cidade e para a Força Tarefa.
Falando agora especificamente sobre a questão dos usuários de drogas, porque nem todo morador Uhum. é necessariamente um usuário de drogas, né? Algum balanço sobre o aumento dos usuários, a quantidade de pessoas usando drogas e os pontos específicos? Então, alguns pontos onde o poder público não tiver, o consumo vai aumentar, né? Então, nós temos aqui na cidade, por exemplo, alguns trechos que nós já identificamos, como eu coloquei no outro bloco, a questão do viaduto, aquele viaduto e a forma que ele foi projetado favorece, né? Porque criou uma zona de uso ali muito propícia para o consumo de drogas, né? Fez como se fosse uma cobertura. Então, é um assunto que a Força Tarefa já trata com a Ecovias para ver de uma forma de minimizar aquilo, ou criar uma praça, criar alguma forma que não estimule o consumo de drogas. Nós temos a região ali da entrada do Sambaiatuba, que é uma região que para a segurança pública tem um pouco de conflito também, e é uma região que nós também estamos frequentemente atuando. Então, é mais ou menos isso. Nós temos que agir junto com a Polícia Militar, eles fazem a identificação, asseguram, né, a nossa estadia lá, e aí nós entramos com as políticas públicas. Há locais de tratamento para esses dependentes químicos? A prefeitura tem Sim. locais específicos? A política de saúde, né, estabelece o CAPS-AD, né, que é o CAPS Álcool e Droga. Aqui no município nós temos, que é um tratamento de portas abertas. Então a pessoa pode ir lá, faz o tratamento e retorna para o seu ambiente familiar. Também tem no município as comunidades terapêuticas conveniadas com a prefeitura. Então, quando a pessoa precisa e escolhe fazer uma questão de internação, de uma abstinência total, então ela pode procurar uma das comunidades terapêuticas. Até que ponto você acha que o poder público pode atuar na vida de um dependente? Geralmente, eles, até procurar ajuda, tem que chegar num nível bem triste, que a gente, quem acompanha sabe, né? Até que ponto o poder público pode interferir na vontade da pessoa? Proporcionando oportunidades, né? No município, recentemente, nós assinamos um convênio com a Coalizão Brasil. Coalizão Brasil é uma entidade internacional que faz a prevenção e o combate da droga, aquele primeiro contato com as drogas. Então, no município é parceiro da Coalizão Brasil. Nós vamos começar agora no segundo semestre ações nas escolas para que os nossos jovens não conheçam as drogas. Então, acho que o primeiro passo do poder público é isso, evitar esse primeiro contato. Evitou o primeiro contato, você vai reduzir drasticamente esse número. Então, a partir do momento que a pessoa já faz o consumo de drogas, ampliar esses serviços que nós temos no município, seja a questão da redução de danos, quanto a questão da internação por abstinência. A gente sabe que sempre tem a melhorar, mas hoje você acha que esse serviço é satisfatório? É satisfatório, sim. Eu acho que precisa a sociedade como um todo compreender esse serviço. A partir, por exemplo, nós vemos várias famílias que buscam ajudas e às vezes buscam ajuda não junto à prefeitura. Buscam ajuda em alguma outra entidade, algum outro parceiro. Sendo que a prefeitura tem uma rede capacitada para atender essa demanda. Então, acho que a partir do momento que nós começarmos a publicizar mais esses serviços, a sociedade vai conseguir compreender e identificar esses locais como locais de tratamento. O presidente Jair Bolsonaro assinou a lei que permite a internação forçada de dependentes químicos. O que você acha dessa lei? No mesmo momento, por exemplo, que nós temos uma crise nacional, né? Onde, por exemplo, na assistência foi cortado cerca de 60% do nosso investimento financeiro que vem do governo federal. E aí tivemos essa questão da legislação liberando, né, para o agente público fazer esse pedido de internação compulsória. Eu avalio com bastante cuidado, primeiro ponto, porque fez uma legislação, só que não pensou no passo seguinte, para qual locais que essas pessoas vão. Nós temos alguns equipamentos que precisam de melhorias, que precisam de ser ampliados com recursos federais. E aí não dá para a gente destinar todas as verbas para a comunidade terapêutica, que é apenas uma das linhas. Então fica bastante complicado para a gente, enquanto ator principal dessa política. Por isso que eu te perguntei, porque às vezes a gente sabe de casos de famílias que vão procurar o poder Sim. público e recebem a resposta de que não há vagas. Né? E aí a gente fala dessa questão da internação compulsória e aí realmente vai piorar ainda mais essa questão das vagas. Então, o que precisa ser feito para que esse problema seja resolucionado? Porque senão fica um jogando para o outro, né? Um empurra para o outro. A primeira coisa é nós entendermos como é que foi esse decreto que foi assinado recentemente, né? Até então, a internação compulsória poderia ser feita ou pelo judiciário diretamente ou por um familiar. Hoje abriu para que um agente municipal, né, um agente público, possa fazer esse pedido de internação. Então, por exemplo, uma equipe de abordagem está fazendo um serviço nas ruas, identifica um caso
rotineiro, que todo dia o cara está no mesmo lugar fazendo o consumo abusivo de drogas. Então, nós faremos uma solicitação para uma equipe médica ir lá, fazer uma avaliação, desta avaliação vai para o judiciário poder liberar essa internação, que aí pode ser dentro de um próprio equipamento do município, né? Nós temos a questão do CAPS 3, ou numa comunidade terapêutica. Esse processo ele é moroso. Ele, infelizmente, ele precisa ser moroso, porque para não cometer erros, né? Para que também não haja um superpoder para um agente público de uma forma qualquer querer internar uma pessoa. Senão nós vamos voltar com a política de manicômios, Sim. que não é o que a sociedade deseja. Você falou que ele é moroso, mas moroso em quanto tempo? Mais ou menos. Precisar de data eu não posso te falar, mas é o tempo que é necessário para o médico fazer uma avaliação, mandar para o judiciário, um juiz fazer a avaliação e liberar a vaga. No município gira em torno de 10, 15 dias. O problema é que, se tratando de vidas de quem está na rua, às vezes ele não tem 10, 15 dias. Tá, ok. Falar sobre esse atendimento aos dependentes químicos, como é que é feito? No município nós temos o CAPS, que é a questão das portas abertas, né? A pessoa pode estar indo para lá, as famílias podem estar sendo encaminhadas, lá vai ter que passar por um atendimento psiquiátrico, vai passar por um atendimento com psicólogo, com terapeuta ocupacional. Isso é a questão do atendimento que nós chamamos de portas abertas. E tem as comunidades terapêuticas, né? Que são entidades particulares, algumas têm convênio com o município, que aí a pessoa pode estar procurando e visando a questão da abstinência total. Então a pessoa fica reclusa nesses locais durante um determinado tempo. Tá, ok. No próximo bloco a gente continua a falar sobre a questão dos moradores de rua e dos usuários de drogas na cidade de São Vicente. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a problemática envolvendo os moradores de rua e os usuários de drogas na cidade de São Vicente. E sobre esse assunto eu converso com o Felipe da Silva Galvão, diretor da Média Complexidade. Bom, esse é um assunto, Felipe, que a gente já debateu aqui no Notícias em Debate, relacionado à cidade de Santos. E eu gostaria agora de falar um pouquinho sobre a cidade de São Vicente, principalmente num ponto que ele é comum às duas cidades, né? Talvez eu acho que um dos piores locais que a gente vê de usuários de drogas é a questão ali do túnel do VLT, que acaba ligando as duas cidades. Aquele local tem solução ou virou um depósito de usuários de droga? Esse é um dos locais que o Ministério Público conversa muito com a municipalidade, né? Que precisa de uma solução das duas cidades, né, uma solução metropolitana. A responsabilidade de todo o trajeto do VLT e do túnel é da concessionária. Quando ela ganhou a concessão, estava lá já que ela precisa se responsabilizar pela segurança daquele espaço. O túnel está na sua totalidade no município de Santos, né? Então, o que nós costumamos fazer? Respeitando o limite do nosso município, nós costumamos fazer ações frequentes naquela região. Uma coisa que nós notamos, até os próprios munícipes dali têm dúvida se estão em Santos, se estão em São Vicente. A questão da fronteira ali ela é bem complicada. O que nós buscamos é que as duas cidades, né, nós já convidamos Santos para participar das nossas ações da Força Tarefa, que começam a ter ações pontuais conjuntas, porque não adianta São Vicente fazer ação do lado de cá e Santos não está preparado do outro lado para receber, e vice-versa. Até porque o ideal é que vocês falassem a mesma língua, né? Sim. Porque o morador de rua, o usuário de droga, ele não vai falar, eu vou ficar só em Santos, Exatamente. porque daqui para cá é São Vicente, é muito perto uma cidade da outra. Na verdade, é uma linha imaginária, né? A nossa região metropolitana ela é propícia para isso, né? As nossas fronteiras é um passar, é um caminhar. Então nós costumamos chamar tanto Santos quanto Praia Grande, que nós conseguimos perceber que as pessoas que ficam aqui para São Vicente, que perambulam por aqui, elas ou estão de manhã na cidade de Praia Grande, passa a tarde em São Vicente e à noite está em Santos, ou vice-versa. Então é preciso uma agenda metropolitana sobre esse assunto, né? O governo do estado precisa investir de uma forma metropolitana para que se trate dessa população em situação de rua. Para aí sim nós começarmos a ver resultados eficazes. Felipe, existem números que mostrem quantas pessoas são recolhidas e levadas a casas de recuperação? Vocês têm esses dados ainda, um acompanhamento em relação a isso? Hoje, por exemplo, no nosso Centro Pop, nós atendemos cerca de 250 pessoas todos os dias, né? Isso, nosso Centro Pop hoje funciona durante 12 horas, durante o dia, e lá passam 250 pessoas. O que nós conseguimos perceber? Dessas pessoas, 50% são do município de São Vicente, 30% são da região metropolitana, o restante é de regiões, principalmente do Grande ABC, pela proximidade. O nosso índice de levar as pessoas para os acolhimentos, nós consideramos satisfatórios, acompanhando a política como é aplicada nos outros municípios. Então, posso te afirmar que por semana cerca de 15, 20 pessoas vão para os acolhimentos.
mas é um público muito rotativo, né? A pessoa que está no acolhimento hoje, semana que vem pode não estar, ou pode querer voltar, é uma população muito flutuante. Isso no acolhimento, está Isso. falando de moradores de rua. Isso. Casas de recuperação, quando eles são enviados, levados por vocês, eles têm que ficar lá obrigatoriamente? Não. Cada casa tem as suas regras, né? Cada comunidade terapêutica. Tem comunidades terapêuticas, o plano de trabalho delas é de 18 meses. Tem comunidades terapêuticas que são de 12 meses. Aqui no município, as que nós temos conveniadas, né? Nós encaminhamos uma pessoa a cada 3 dias, mais ou menos. E aí essas casas, na sua maioria, elas têm outras casas de suporte em outros municípios. Então a pessoa costuma ficar aqui cerca de 90 dias. Passou os 90 dias, elas vão para uma internação um pouco mais longe. Hoje a gente vê muita gente reclamando, né, falando que aumentou a quantidade de moradores de rua, que a cidade está largada, que enfim. Agora, como a gente conversou no início, Felipe, essa é uma responsabilidade conjunta, né? Eu acho que da sociedade de uma forma geral, do poder público, o que as pessoas podem fazer para ajudar essa situação? Essa tua pergunta me remete a um encontro que nós tivemos no Centro Pop, né? Na terça-feira, nós levamos um projeto Concom, que é um projeto que faz um atendimento, é comunicação comunitária, né? Eles costumam dar a voz para a comunidade falar sobre isso. E eles estiveram no Centro Pop e fizeram uma reportagem com os nossos usuários, com a população em situação de rua. Então, ensinaram eles a mexer em câmera, a tirar foto. E dentro desse projeto, surgiu justamente disso. Deles falando para a gente de quanto a sociedade enxerga eles, não enxergam eles, né? Tratam eles como de uma forma invisível. E por que isso acontece? Por que choca tanto a sociedade ver uma pessoa em situação de rua? Só que choca o suficiente para querer tirar a pessoa dali, para deixar de ver, não se preocupando qual o destino que ela vai ter. Então, cada vez mais a sociedade está num momento mais individualista, né? Por isso que eu volto a retomar a minha fala no sentido de que a sociedade precisa assumir o seu papel, o seu protagonismo no resgate dessas pessoas. Parando com a questão de fazer doações na rua, fortalecendo as políticas públicas. E aí sim, nós vamos ver resultados eficazes. Agora, só para a gente finalizar, você acha que as pessoas às vezes preferem, de repente, dar uma comida na rua do que ajudar uma instituição pública porque elas desacreditam do poder público? Também, mas nós também temos um sentimento cristão que domina o país de que eu fiz a boa ação naquele momento. Então, pro meu coração, vou para o céu. Pro meu coração, tirei uma foto, postei no Facebook, ajudei. Sem se preocupar, depois que aquela pessoa fizer a alimentação, onde que ela vai dormir, onde que ela vai usar um banheiro, onde ela vai escovar uns dentes. Ou daqui 3 horas ela vai voltar a ter fome, Ou né? que horas ela vai voltar a ter fome. Então, precisamos de forma clara e objetiva encarar essa situação e discutir. Em São Vicente, constantemente, nós fazemos audiências públicas para tratar desse assunto. O que nós queremos com isso? Trazer para a sociedade essa discussão e ouvir da sociedade quais são as sugestões para essa problemática. Ok, Felipe, muito obrigada pelas suas informações, sucesso aí nessa empreitada, que não é fácil, né? Agradeço a oportunidade, momentos como esse são fantásticos. Ok, muito obrigada, o ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band, a gente se vê, até mais.